Olá, aqui é a Patrícia e se você chegou até esse vídeo é porque você está assistindo o meu canal do YouTube e nele eu falo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade, poder pessoal, produtividade para mulheres que são mães. E hoje eu vim falar sobre um assunto que eu acho que a maioria de nós em algum momento sente um desafio, que é exatamente a questão de como dar conta de tudo na vida. Né? Quando a gente é mulher, a gente já tem múltiplas obrigações, e aí quando a gente se torna mãe, aí a gente faz ainda mais coisas. Né? A gente acaba tendo mais e mais responsabilidades. Então, a gente se pergunta toda hora, como é que eu vou dar conta de tudo, né? E eu descobri o segredo de como dar conta de tudo, e eu venho aqui contar para você. E o segredo é o seguinte: é não achar que você tem que tomar conta dos outros toda hora. E por que eu estou falando isso? Porque eu descobri na minha jornada, né, como mulher, como mãe, de que a gente tem uma voz interna que fala para a gente toda hora. Né? Toma conta dessa pessoa, faz aquilo pelo outro, e mesmo até de uma forma automática. E isso tem duas razões. A primeira é porque nós herdamos de nossas mães, que herdaram das mães delas, que herdaram das mães delas. Essa questão toda de tomar conta do outro, de colocar o outro antes de nós, de colocar o outro em primeiro lugar. Muito por causa da sociedade patriarcal e machista em que a gente vive, tá? Mas eu não vou ficar falando de machismo, de feminismo, porque eu acho que isso aí não vem muito ao caso. O fato é que a gente mora num mundo que, apesar de estar diminuindo isso, foi sempre dominado pelos homens, né? A mulher era sempre o apoio ao homem, né? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Então, assim, o nosso papel que a gente herdou das gerações passadas, das nossas mães e das nossas vós, foi cuidar do nosso marido e dos nossos filhos, em detrimento da nossa própria saúde emocional e física, seja lá o que ela é, né? Agora, o que está acontecendo com o desenvolvimento da consciência da humanidade e das mulheres, a gente está começando a parar um pouco e se questionar se realmente a gente deve cumprir esse papel que os nossos antepassados sempre cumpriram sem questionar. E o que eu acho que está acontecendo, e isso está acontecendo comigo ao nível pessoal, e eu acho que também está acontecendo a nível de planeta, é que a gente está começando a se permitir não mais fazer esse papel sem questionar. Né? Eu não estou falando que a gente tem que parar de tomar conta das pessoas, jogar tudo para o alto e simplesmente ir para um spa, ficar lendo livro enquanto o nosso marido e o nosso filho é abandonado. Não é isso. Eu estou falando em relação a criar um equilíbrio. Eu estou falando que a gente pode sair desse modo automático e ser mais criteriosa em relação a tudo que a gente faz pelo outro. Porque a gente sai fazendo tudo pelo nosso filho, pelo nosso marido, pelo nosso amigo, sem a gente realmente pensar, eu preciso fazer isso, o que eu vou ganhar em fazer isso? O que o outro vai ganhar em fazer isso? Né? Então, eu acho que uma coisa que a gente pode começar a fazer é se observar mais, é pensar mais antes da gente estar tão pronta em servir o outro, em estar lá para o outro. Eu acho que ser generosa é super importante, se doar para o outro é extremamente importante. Mas fazer isso em detrimento da nossa própria saúde física, da nossa própria saúde emocional, não funciona e não adianta muito. Né? É como se a gente tivesse uma conta bancária emocional. E a gente tem que fazer depósitos. E depósitos são tomar conta da gente. E a gente não pode estar sempre fazendo saque, sacando e sacando, porque senão a nossa conta ela vai entrar no negativo. Tá? Então, eu quero convidar você a sair um pouco do automático e se permitir e ter a coragem de questionar um pouco mais
sobre tudo que você faz para as outras pessoas, né? Talvez aquilo que você queira fazer pelo seu filho não seja tão necessário, não vai beneficiar ele, não vai traumatizar ele tanto se você deixar de comprar o brinquedo, ou se você deixar de sair com o seu marido uma noite e sair com as suas amigas, por exemplo, se é isso que você quer fazer. Entendeu? A outra razão é a questão da criança interna, que é um termo que foi inventado pelo psicólogo Eric Berne nos anos 50 e fala sobre um fenômeno que são sentimentos, tanto ruins quanto bons, que nós trazemos da nossa infância para a nossa vida adulta, só que não de uma forma consciente. Na maioria das vezes, esses sentimentos ficam no nosso subconsciente, porque quando a gente se olha no espelho, a gente vê que tem um adulto ali, né? Então a gente parte do princípio que a gente já superou a nossa infância, mas não é assim que funciona. É muito interessante porque existem várias questões emocionais, muitas vezes carências da nossa infância que a gente carrega com a gente. E sem a gente conseguir controlar muito, e em momentos talvez de alguma tensão, a gente tem reações exageradas em certas situações. E isso geralmente é indicativo de algo que está no nosso subconsciente, que está na nossa sombra, que a gente não conseguiu resolver. E isso acontece muito quando a gente tem filho. Por quê? Porque a gente tem que olhar para aquela criança, que é o nosso filho, e muitas vezes o nosso filho espelha questões da nossa própria infância que a gente não resolveu. E é por isso que eu falo que a maternidade é uma super oportunidade da gente resolver várias questões que a gente tem, tanto do nosso presente como do nosso passado. E uma das formas que a gente faz isso é se observando e observando a forma como a gente reage com o nosso filho, especialmente naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos mais desafiadores, em que talvez a gente tenha uma reação um pouco exagerada para o que está acontecendo. Ou talvez quando a gente tem uma dificuldade em lidar com alguma situação específica, né? E eu acredito que muitas vezes, quando a gente tenta cuidar em excesso, ou quando a gente se sente culpada porque talvez a gente não esteja cuidando o suficiente do nosso filho, isso pode ter muito a ver com a nossa própria carência de não ter sido cuidada de acordo com a expectativa que a gente tinha da nossa própria infância. Né? Mesmo que a nossa mãe tenha cuidado da gente da melhor forma possível, tenha estado extremamente presente na nossa vida, é muito possível que em algum momento tenha acontecido alguma coisa, até fora do alcance dela, que fez com que a gente se sentisse abandonada de alguma forma. E aí o que acontece? Se instala dentro da gente um sentimento de carência que nunca foi suprido e que a gente carrega com a gente da nossa infância até a nossa vida adulta. E depois essa carência, ela, sem a gente saber, essa carência, ela atua no mundo. E quando a gente tem filho, essa carência aparece. Essa carência e tudo mais não resolvido da nossa infância. Só que muitas vezes a gente não tem consciência do mecanismo que está acontecendo ali. Então eu queria te convidar mais uma vez a se observar. Quando é que você tem situações no seu relacionamento com o seu filho, com seus filhos, em que você se sente que você não consegue resolver, que você sente alguma raiva que você acha que não deveria sentir, que você sente alguma culpa? Será que é em relação a tomar conta do seu filho? Será que é em relação a um outro assunto? Pode ter certeza que isso indica que tem alguma questão da sua infância que você está trazendo à tona sem perceber para o relacionamento do seu filho. O seu filho está agindo como um espelho de algo que tem que ser resolvido. Então essa é a boa notícia, que tudo tem uma forma de ser resolvido
existe uma forma de você curar a sua criança interna. Mas a primeira coisa que precisa ser feita é você trazer consciência para aquelas situações de maior dificuldade e de maior desafio. Ali está a resposta, provavelmente, para algo que você precisa curar dentro de você. Que depois, quando você cura, tem um efeito na sua vida como um todo, né? E depois você, quando se vê apresentada com uma situação parecida, você já não precisa ter aquela reação automática e desmedida, exagerada, que é o que geralmente acontece, tá? Então eu queria isso mesmo, eu queria trazer para você essa questão toda do tomar conta. Quando é que eu devo tomar conta? E se permitir questionar, sem achar que você tem que fazer tudo. Sai um pouco do automático e começa a se observar. Começa a olhar para ver qual o seu padrão de comportamento. Quando é que você sente que você está em conflito, tá? E escreve aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você não gostou. Compartilha ele com alguém que você acha que ia se beneficiar de escutar o que eu estou falando. E assina no meu canal se você ainda não assina. Fala para uma amiga sua que também é mãe, que está interessada em desenvolvimento pessoal e que ia curtir ver os meus vídeos, tá? E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.